Ouvintes, recebam a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, estamos aqui mais uma vez, alegre, feliz, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede para trazer a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm se inscrito, louvado seja Deus, em nosso canal. Continua e você vai continuar recebendo as nossas mensagens. Toda vez que eu estiver gravando, se você tem gostado dos ensinos, louvado seja Deus, você receberá aí pelo canal, né? Aí no seu celular a mensagem que nós estamos gravando ao vivo. Graças a Deus. Deus abençoa a vida de vocês. Se inscreva, aperte aí o sininho, dá aí um joinha. Louvado seja Deus, faz aí a sua live. Louvado seja Deus, porque Ele é maravilhoso. E nós estamos aqui para trazer o esclarecimento, louvado seja Deus, sobre o arrebatamento da igreja. No vídeo que nós terminamos, no vídeo anterior, louvado seja Deus, nós falamos sobre o encontro da igreja com Jesus nas nuvens. Louvado seja Deus. E hoje nós vamos testificar, louvado seja Deus, sobre a ressurreição dos mortos e o transladamento dos crentes vivos. Amém? Vamos aí, vamos para o texto da palavra de Deus, que está aí em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 16 ao 18. E diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Presta atenção. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Encontraremos o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Está aí a palavra do Senhor. Versículo 18, Paulo manda os irmãos consolar um ao outro com esta palavra, porque havia uma perturbação lá entre os irmãos de Tessalônica. Quando alguém morria, vinha a falecer, eles ficavam preocupados, ficavam perturbados. E foi necessário, louvado seja Deus, o apóstolo Paulo trazer para eles um esclarecimento acerca desse assunto. Muito bem, glória a Deus. Os anjos na ressurreição dos mortos em Cristo. Oh, irmão, que coisa maravilhosa, né? Os anjos, eles vão fazer parte do arrebatamento da igreja. Eles vão estar ali, louvado seja Deus, vão fazer parte. Muito bem. Um equívoco doutrinário, o ápice da esperança cristã é a ressurreição dos justos, especialmente dos que morreram em Cristo. Muito bem. Mas os tessalonicenses estavam perturbados. Louvado seja Deus com este assunto. Louvado seja Deus.
Quando alguns cristãos morriam, eles ficavam em pânico e desesperados, porque criam que os mortos não teriam parte na vinda do Senhor. Muito bem. Elucidando a doutrina, Paulo, então, procura elucidar essa doutrina, mostrando-lhe que o morrer para nós é ganho. Para os cristãos é ganho. Este não perde nada, pelo contrário, terá o privilégio de estar primeiramente com o Senhor. Então Paulo estava consolando a igreja de Tessalônica. Louvado seja Deus. A convocação dos mortos feitas pela voz do arcanjo. No capítulo 4, verso 16. O texto declara que na vinda de Cristo nos ares, especialmente para a igreja, os mortos em Cristo ouvirão a voz do arcanjo com uma santa vocação. Como uma santa vocação. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quem entendeu? Coisa gloriosa, né, irmão? Louvado seja Deus. Quando a trombeta tocar, eu começo a observar assim os mortos ressuscitando. O arcanjo vai tocar a trombeta. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, o Paulo, ele revela isso, hein? Vai ser no abrir e fechar de olhos em todo o globo da terra. Aonde tiver um cristão justo, fiel a Deus, louvado seja Deus, ele vai ressuscitar. Vai ser uma convocação com todos os que morreram em Cristo e vão encontrar o Senhor nos ares. Isto é maravilhoso e uma coisa incrível, que ninguém fala, ninguém explica. Mas nós estamos aqui para trazer a vocês esta explicação. Muito bem. Então haverá uma santa convocação só dos que morreram em Cristo. Aleluia. E vão encontrar o Senhor nos ares, como está escrito no versículo 16. Muito bem. A trombeta vai tocar, irmão. A gente, muitas das vezes, a gente assiste alguns filmes do arrebatamento e a gente começa a observar, some uma pessoa aqui, some uma pessoa ali, lá no escritório, lá no hospital, na rua, na cidade, no trânsito. Isto vai ser quando a trombeta tocar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem. A participação dos anjos nos milagres da ressurreição. Observe aí. Não significa que os anjos produzem milagres, mas compartilharão do milagre da ressurreição, no sentido de conduzir ou trasladar os convocados, os mortos que morreram em Cristo. Deu para entender aí, varão? Deu para entender aí, minha irmã? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome da glória a Deus, né? Porque isso é maravilhoso. O Senhor Jesus, louvado seja Deus. Vamos aqui. O Senhor Jesus, Ele mesmo participará desse evento glorioso. Diz o texto bíblico, o Senhor mesmo descerá do céu com alarido.
Está aí, versículo de número 16. Muito bem. Ele pessoalmente virá ao encontro de sua amada igreja, como um noivo feliz, preparado e vestido gloriosamente. Este encontro acontecerá nos ares, nas nuvens, nas regiões celestiais. Louvado seja Deus. Versículo 17. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Encontraremos o Senhor nos ares, ou nas regiões celestiais, ou é a mesma coisa, nas nuvens. Assim como os discípulos viram Jesus subir, os anjos disseram da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele vai voltar. E o encontro será nos ares, nas nuvens. Oh, que maravilha, graças a Deus. Tem pessoas que já não acreditam mais nessas palavras. Tem pessoas que, por motivo de não conhecer as Escrituras, já estão dando ouvido a doutrinas de demônio. E nós precisamos vigiar. E no versículo 18 ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Louvado seja Deus. Mas presta atenção aí. Os anjos no arrebatamento dos vivos na vinda de Cristo. Oh, isso é importante, hein? O arcanjo de Deus terá o papel importante neste encontro. O arcanjo, diretamente ligado ao trono de Deus, terá a missão de convocar todos os remidos de Cristo vivos e os mortos para esse importante encontro. A igreja de Corinto, olha bem, Paulo declarou que o arrebatamento acontecerá num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Oh, glória a Deus, maravilha. Então, a trombeta, ela vai tocar. Como o Senhor, um dos nomes do nosso Deus, um dos nomes que é atribuído ao nosso Deus é Senhor dos Exércitos. E essa convocação, alguém tocando aqui a trombeta, quando alguém toca uma trombeta, quem está dormindo automaticamente recebe aquele impacto e acorda imediatamente. Você imagina a trombeta tocando. Eu aqui onde estou gravando, louvado seja Deus, serei convocado. Vou desaparecer, arrebatado vivo. Encontrarei o Senhor nos ares. E em todo lugar da terra onde tiver um crente lavado e remido no sangue de Jesus, louvado seja Deus, vai ser, num abrir e fechar de olhos, arrebatado. Os mortos participarão, os mortos em Cristo participarão, louvado seja Deus, de uma santa convocação. A trombeta despertou, tocou a trombeta, ele vai ressuscitar.
em milésimo de segundo. Isso é poder de Deus. Não adianta o cientista, não adianta o doutor tentar estudar isso, que o senhor não vai conseguir, ninguém vai conseguir, porque isso é poder de Deus. Deus, só Ele, pode ressuscitar o homem que está morto. Só os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, é que está escrito aí. Não precisa de simbologia, não precisa de tipologia, não precisa interpretação. Nós precisamos entrar na história e na leitura. Louvado seja Deus que está na Bíblia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E isto é literal. Louvado seja Deus e não louvado figurado. Não é sentido figurado aqui. Aqui é real. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar aí. Graças a Deus. Muito bem. A Bíblia diz no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 52, Paulo declara que o arrebatamento acontecerá num abrir e fechar de olhos antes a última trombeta. A voz do arcanjo, a voz como de trombeta, essa trombeta vai tocar, irmão, num forte, aonde existe o exército muito grande, uma prontidão de seguranças, enfim, quando toca, louvado seja Deus, o alarme, louvado seja, alguma coisa está acontecendo, eles já se preparam para qualquer tipo de ação. No exército antigo, era convocado o exército com um toque da trombeta. A trombeta toca, o soldado, onde ele estiver, levanta, se prepara, porque alguma coisa está acontecendo. E da mesma maneira vai ser a santa convocação. A trombeta vai tocar, e quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão, os que ficarem vivos serão arrebatados, num abrir e fechar de olhos. Isto é real, isso é certo. Ele vem e nós vamos subir para a glória no arrebatamento da igreja. Muito bem. Esta expressão reforça a importância da convocação dos remidos. Olha aí. Porque era esse o modo que Deus convocava o seu povo. De algum modo, o Espírito que vive na igreja fará com que esta identifique-se ao chamado para o grande encontro com Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Muito bem. Que coisa gloriosa, irmão. São 3 versículos. Louvado seja Deus. Se você começar a ler do versículo 13 até o 18, você vai ver, aleluia, a preocupação dos irmãos de Tessalônica acerca da ressurreição e da vinda de Jesus. Então é por isso que Paulo, ele traz o esclarecimento para a igreja, porque havia uma certa dúvida, uma certa confusão na vida lá dos irmãos. Então aqui não existe algo tão difícil que você não possa compreender. Tá bom? Louvado seja Deus. E eu quero dizer, eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre os anjos. Os anjos, eles vão até o final, até a consumação dos séculos.
até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Alguém disse que o século era lá no ano 70. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Terminou lá. Só o sangue, né, irmão? Glória a Deus. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Os anjos proclamarão o juízo. Depois do arrebatamento, irmão, glória a Deus, vai acontecer nessa terra uma tribulação tão grande que nunca houve desde que existe o ser humano na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E os anjos proclamarão o juízo divino. O anjo receberá a incumbência de proclamar o juízo divino sobre as nações, sobre a confederadas, as nações confederadas pelo anticristo. O mesmo anjo fará ecoar a sua voz, e as aves de rapina convergirão de todas as partes da terra para o grande dia da ceia. Então vocês observam que até lá os anjos irão, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Apocalipse 19, 17 e versículo 18. Trata-se de uma ceia de vingança a todos os poderosos contra a impiedade e contra os inimigos de Israel. Eu não sei se eu já falei isso, mas depois do arrebatamento da igreja, o plano de salvação volta para Israel, porque a salvação hoje é para todos aqueles que creem em Cristo. E não adianta nós queremos enganar a Deus. Se você crer, você verás a glória de Deus. Mas se você estiver enganando-se a si mesmo, não pensa que você vai enganar Deus. De forma nenhuma. Então a gente observa que após o arrebatamento da igreja, lembra que Jesus pregava em Jerusalém, curava os enfermos, curava o cego, curava o coxo, mas os escribas e fariseus e os doutores odiavam ele, tinha raiva dele. Louvado porque ele dizia que era o Filho de Deus, eles não creram nele. Ok? Não creram. Então Jesus disse: a vossa casa vai ficar vazia. Eu não vou estar aqui com vocês. O Espírito Santo muito menos. Então a casa de vocês vai ficar vazia. Mas por que a casa vai ficar vazia? Porque não creram no Filho de Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus é salvo. Louvado seja Deus. Mas aquele que não crê é condenado. Então tá aí, depois do arrebatamento da igreja, a salvação volta para Israel de novo.
Aí, o arrebatamento não é vinda. A vinda de Cristo, ele vem com a igreja já. Vem com a igreja e vem com milhares dos seus anjos, um exército de anjos celestial. Então, a gente observamos aqui. O anticristo, ele vai lutar contra Israel. É contra Israel. E todos os poderosos, a vingança será contra todos os poderosos, contra a impiedade e contra os inimigos de Israel. Então, a salvação volta para Israel de novo, depois do arrebatamento da igreja. Alguns israelitas que se converteram a Cristo Jesus, que fazem parte da igreja lavada e remida no sangue do Senhor Jesus, no arrebatamento serão convocados, aleluia, para a santa convocação. Se tiverem vivos, serão arrebatados. Se tiverem já no pó da terra, vão ser convocados, ressuscitarão e encontrarão o Senhor nos ares. Louvado seja Deus. Os que fazem parte da igreja em Israel vão ser arrebatados. Mas os que fazem parte só de Israel, do judaísmo, louvado seja Deus, vai ter que enfrentar o anticristo. Louvado seja Deus, a salvação volta novamente para Israel, a palavra se cumpre na vida de Israel. Louvado seja Deus, porque o Senhor não abandonará o seu povo. Glória a Deus. Vamos lá. Os anjos estarão presentes no julgamento das nações. Irmão, Jesus falou deste julgamento no seu sermão escatológico aos seus discípulos, Mateus 25, do 31 ao 32. Será um julgamento inevitável, pois essas nações rejeitaram o domínio de Cristo, preferindo o anticristo, o homem do pecado. Tessalonicenses, capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Esse julgamento é identificado como a batalha do Armagedon. Apocalipse 19, versículo 19 ao 21. Muito bem, então está aí a palavra do Senhor. Os anjos estarão presentes na consumação dos séculos. Isto não se cumpriu ainda. Consumação dos séculos. Está lá, ó. Está lá na frente. Meus queridos. Muito bom. Após o julgamento das nações, no final da grande tribulação, Cristo instalará o seu reino messiânico. Para a concretização desse evento, diz a Bíblia que o anjo forte receberá a ordem para abrir o poço do abismo e prender Satanás e os seus anjos por 1000 anos. Que coisa tremenda, né, irmão? Você começa a observar aí que se o mal não existisse, o mal ele está aí, ó, em toda parte. Eu fui em uma cidade aqui em São Paulo esses dias, e quando eu cheguei lá no Jaguaré, aqui em São Paulo, observei assim nas ruas o pessoal tudo assustado, como se algum mal fosse acontecer, porque aqui tem muita violência na cidade, assaltos, a mão armada. Aqui tem muitas mansões, casas ricas, né? Pessoas ricas. Então eles estão saindo aqui
Jaguaré, Morumbi, esses lugares aqui em São Paulo estão sendo abandonados pelos seus moradores por causa da violência. Então a gente consegue perceber o mal ao nosso redor. Da mesma forma, o pecado penetrando em toda parte. Louvado seja Deus, os espíritos malignos, eles não estão presos. É por isso que a morte, a miséria, a catástrofe, inundação e tantas outras coisas aqui na terra. Mas vai chegar um dia que eles vão ser presos, Satanás e seus anjos, e haverá 1000 anos de paz. Glória a Deus. Então, os anjos, eles estarão presentes na consumação dos séculos. Amém? Eles vão até o final. Louvado seja Deus. Mas o glorioso aqui é o arrebatamento da igreja. Aleluia. Como vamos ser arrebatados. Amém? Como vamos encontrar o Senhor nos ares. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Continua conosco. Assista aos nossos vídeos. Deus abençoe. Fique na paz.